Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Olho Visionário, programa de debate de assuntos que marcam a atualidade nacional. Cá do nosso lado é sempre um prazer estarmos consigo neste programa. José Felipe, boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Muito boa noite, Paulinho. Boa noite, colega David. Estás Morori, boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colega. Iniciou esta segunda-feira na província de Inhambane, no povoado de Pambara, distrito de Vilanculo, o processo de DDR que inclui mais de 100 ex-guerrilheiros da Renamo, incluindo duas senhoras viúvas. O chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, diz que as eleições não é o único elemento de avaliação da democracia multipartidária no país. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença neste programa, mas antes vamos conhecer os fatos da semana. Para o efeito, começo com José Morura, seu fato da semana. Eu fui ao encontro das detenções pelo governo tanzaniano, onde eles conseguiram deter 514 pessoas suspeitos de fazerem parte do grupo dos terroristas de Cabo Delgado. Agora, isto faz-me acreditar que as relações que existem entre Moçambique e os países vizinhos, países sobretudo da mesma região, são boas, porque nós não podemos ver agora o que acontece em Cabo Delgado, em Moçambique. Amanhã também, já debatemos aqui que amanhã também, a probabilidade é muito maior de amanhã, o mesmo terrorista que hoje mata em Moçambique, poderá amanhã matar para Tanzânia, matar para Malawi, matar para Zimbábue. Agora, isto significa que as relações existentes entre Moçambique e Tanzânia é muito bom. É muito bom. É disto que nós sempre gritamos. E houve um espaço no passado que nós nos perguntávamos, mas ok, tudo bom. Se hoje nós temos terroristas em Cabo Delgado, mas qual é o caminho que este terrorista usa para poder se fazer em Moçambique? Tendo em conta que existem zonas fronteiriças entre Moçambique e países seus vizinhos. Agora, isto significa um bom começo, não é? Porque este terrorista que hoje está aqui, é nisto que nós dissemos que amanhã pode atacar também os países da mesma região. Obrigado, José Moruri. José Felipe, seu fato da semana? Bom, eu elegi como fato da semana. Estamos perante a semana de celebração de 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida. Esta semana está incumbida de várias atividades. Iniciou exatamente no dia 4 de novembro passado, que vai até o dia 5 de dezembro. Várias atividades com vista a celebrar exatamente o dia 1 de dezembro, que testemunhamos hoje na Praça nos Heróis Moçambicanos, onde vários segmentos da sociedade fizeram presente para poder refletir sobre o HIV-Sida em Moçambique. Celebrou-se exatamente este ano sobre o lema A Solidariedade Global e uma responsabilidade partilhada. Significa que todos nós somos chamados para poder exatamente conhecermos o nosso estado serológico, para poder sabermos viver e viver bem na sociedade. Dizer que o HIV-Sida é uma realidade, a nível da província de Inhambane, Massinga está em primeiro lugar e Vilanculo ocupa em segundo lugar. Então, esta reflexão nos chama a atenção para poder prevenirmos cada vez mais esta doença. Hoje estamos a falar de Covid-19, que é a segunda pandemia. Vamos aprender vivendo com ela, e significa que já temos duas pandemias. Somos chamados a atenção a poder continuarmos a prevenir essas duas pandemias. Muito obrigado. Mais ou menos isso que eu pude eleger. Muito obrigado, José Felipe, pelo seu fato da semana. Vamos a outros assuntos que marcam a nossa presença nesta edição do Olho Visionário. No prosseguimento do processo de DDR, iniciou esta segunda-feira na província de Inhambane, concretamente no povoado de Pambara, distrito de Vilanculo, o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo que se encontravam nas bases militares
de Tsenane e Rivue, nos distritos de Funhaluro e Mabote. São no total 170 elementos, incluindo 2 viúvas dos combatentes da Renamo, que depois de longos anos nas matas regressam ao convívio familiar. E Josias Mururi, como é que olha o andamento deste processo? Bom, este não é um processo que começa de hoje, talvez, é um processo que desde muito existiu essa vontade de buscar os antigos guerrilheiros da Renamo, né, para voltarem a viver, ou seja, a viver sim junto das suas famílias. Agora, olhando no seu processo de DDR como tal, agora talvez dizer que para a província de Inhambane foi um pouco moroso, porque nós vínhamos assistindo, sobretudo na província de Sofala, existiram muitos guerrilheiros lá que foram desmobilizados. Agora, a pergunta que eu me faço é a seguinte, por outro lado, existe uma tentativa, ou seja, há um esforço de tentar integrar os antigos guerrilheiros da Renamo, e por outro lado existe uma Mariano Nhongo. Agora, a pergunta é, até que ponto esses guerrilheiros que são integrados hoje no processo de DDR, depois de ultrapassar esse processo, são controlados depois? Porque aqui vejo uma possibilidade de os mesmos são integrados no mesmo processo e posteriormente podem voltar ainda a se juntar ao Maranhão. Agora, veja que hoje teremos este processo de DDR na província de Inhambane e há fontes também que ditam que o Maranhão, por outro lado, há a tendência dele estar a atacar Niassa, Zambésia. Agora, aqui é difícil perceber o teatro, como já se diz, né, que é teatro militar. É difícil de perceber, mas pronto, isto em algum momento é de louvar, porque se por outro lado existe esse esforço tal de tentar retirar esses nossos irmãos que viraram, são pessoas que pronto, deixaram de conviver, não é, o clima normal que nós cá vivemos, eles passam a viver de uma outra forma que pronto, não é do costume, não é aquilo que não é de boa conduta para a sociedade. Em algum momento é muito bom, vamos ver até que ponto esses nossos irmãos poderão servir à comunidade, porque acredito que a partir daquele momento que eles vão largar as armas, voltar ao nosso convívio, existe muita coisa que eles podem fazer, praticar agricultura. Hoje em dia a agricultura é a fonte para a sobrevivência, não é? Podem também se fazer ao mar, temos mariscos aqui, podem pescar, podem criar caprinos, podem criar muita coisa por aí, é muito bom. José Felipe, qual é a sua análise relativamente ao andamento deste processo de DDR? Bom, o processo da DDR, que é desmobilização, desmilitarização e reintegração social. É um processo contínuo. Nós estamos aí a assistir desde 2019, que foi introduzido este processo. A primeira base foi no distrito da Gorgosa, no povoado de Funduce, foi um sucesso. Prosseguiu. A segunda base foi no distrito do Dom, estamos a falar de zona de Sarrá. E a terceira base foi em Muxum, distrito de Xibabave. Esta é a última etapa na zona sul, que inclui a província de Inhambane. Estão lá inclusos guerrilheiros que combateram na zona de Funhaluro, Mabote, e vamos testemunhar de facto a última etapa desta reintegração. O que nós esperamos com este processo? Nós esperamos que todos sejam incluídos, não haja reclamação, pese embora há essas ações do Mariano Nhongo, mas a equipa conjunta que lidera este processo de DDR não fica de braços cruzados, está a cumprir com o seu plano. Depois de terminar essa batalha de reintegração na zona sul, vamos fazer o relatório e vamos ver um outro passo. Eu entendo que a equipa não está atrapalhada por causa dos ataques da zona centro. Este é um outro dossiê que está nas mangas dos políticos que estão em frente do processo. É uma fase já terminal. O que nós
estamos a assistir e esperamos que isso termine e aconteça. Na semana transata, testemunhamos baleamento mortal de duas senhoras, uma das quais antiga deputada da Renamo. Fora deste ato macabro, há outros casos que têm acontecido, sobretudo casos ligados, ou melhor, que têm como vítimas membros da Renamo, mas os protagonistas desses atos macabros até o momento ainda não foram apresentados publicamente. José Morore, estas ações não vão condicionar o andamento deste processo até ao seu termo? Bom, Paulinho, é nisto que eu dizia que há uma necessidade de o governo, quem é de direito, né, controlar esses membros guerrilheiros, esses ex-guerrilheiros da Renamo, que são reintegrados na sociedade, porque não basta só reintegrar a eles, há uma necessidade de controlar a eles, até que ponto eles conseguem socializar-se com a sociedade, com as suas famílias, porque pode-se dar o caso de o governo estar a dar um esforço, não é, de colocar, enquadrar essas pessoas no convívio familiar ou no convívio da sua família, e por outro lado eles voltarem, não é, voltar a se juntarem com aquela força que Mariano Nhongo pode não se juntar como tal, mas se é alguém que carregava uma mágoa com outra pessoa, se essa pessoa ainda está na posse de uma arma, existe uma possibilidade de ir ao encontro da pessoa que talvez, quando ele ainda era militar, nunca se deu bem com essa pessoa, aproveitar esse tempo aqui, não é, ir ao encontro dessa pessoa, talvez em forma de silenciar a voz no seu todo. Agora, dizer que com este processo, talvez, como é que dizia a pergunta? Testemunhamos na semana passada o baleamento mortal de duas senhoras, uma das quais a antiga deputada da Renamo, e eu perguntava, estes atos macabros, que sobretudo têm como vítimas membros da Renamo, de uma certa forma não vão colocar em causa aquilo que é o plano do governo moçambicano juntamente com a liderança da Renamo, essa perseguição que acontece ultimamente? Bom, é assim, Paulinho, na pergunta que tu me colocas, é o seguinte, eu quero acreditar que isso é devido à divergência que existe dentro do próprio partido da Renamo. Agora, não interessa, se calhar aquilo é uma forma de reivindicação entre eles aí. Esses atos, eu quero acreditar que é entre eles, não é alguém de fora que pode vir, talvez, pensar em silenciar a voz de alguém que não faz parte do seu partido, que não é membro do seu partido, não tem nada a ver. Eu quero acreditar que se existe uma ala que defende o Yusuf Mamadi e a outra ala que apoia o Mariano Nhongo, agora cabe a ele saber quem é que defende o outro, quem é que não defende o outro e quem é a fonte. Agora, se descobre que o fulano é que é a fonte, é um vetor como tal, então há uma tendência de ir ao encontro da fonte, silenciar, ou seja, matar a cobra logo. José Filipe, mesma questão, qual é a sua análise? Bom, eu penso que esta trata-se de uma desorganização. Como nós sabemos, a Renamo está em crise política, porque poderíamos fazer um questionamento. Nós temos 3 partidos com assento no Parlamento, que é a Frelimo. Nunca houve essas intrigas sobre o baleamento dentro da Frelimo. Temos a MDM, tem seus assuntos, nunca houve baleamento, mas só é a Renamo que há perseguição, há baleamento. Daí que nós dissemos que a Renamo está a enfrentar uma crise política dentro do seu próprio partido. E como não bastante, é o único partido agora da oposição que tem armas. Tem armas, sim, não contribui para o desenvolvimento do país, nem ideias, nem atos. Daí que vão acabando se eliminando entre eles, devido a uma desconfiança, uma traição dentro do partido. Lembre-se casos de Ambrosio sobre tudo o julgamento na província de Sofala, que era o acusado por financiar a junta militar. Quiçá, se calhar esses baleamentos, trata-se de continuação dessas traições dentro do partido da Renamo. Como dizia o colega, a ala que está a favor do presidente no poder, neste caso, a liderar o partido da Renamo, e existem indivíduos que só fazem de conta como figurino lá dentro. É uma perseguição, cabe ao partido gerir esse conflito, e este assunto não vai afetar em nenhum momento o processo de DER. O processo de DER é dirigido pelo governo
uma equipa mista, integrada e íntegro, e já está na fase final, que estamos a testemunhar na província de Inhambane. Muito obrigado. O programa Olho Visionário sai para um curto intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, caro internauta, voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a trazer vários assuntos que marcam a atualidade nacional. O chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, diz que as eleições não é o único elemento de avaliação da democracia multipartidária no país. O estadista moçambicano falava esta segunda-feira durante a passagem dos 30 anos após a introdução deste processo no país. José Morori, chefe de Estado moçambicano, ao proferir essas palavras, será que está a assumir ou a reconhecer que desde a introdução deste processo no país nunca houveram eleições justas e transparentes? Bom, eu quero acreditar que não é por ali onde, se é que assim ele falou, mas se nós formos olhar aquilo que é a democracia multipartidária, eu quero acreditar que existe ou está existindo grande desenvolvimento, existe uma evolução, olhando desde a Constituição de 1990, onde saímos de monopartidário com a Constituição de 1975, já com a Constituição de 1990, nos trouxe a democracia, não apenas a democracia multipartidária, mas também a democracia no seu todo, já com a Constituição de 1990. Agora, com a Constituição de 1990, é esta que nos trouxe o multipartidarismo, que é isso, a existência de muitos partidos. Agora, com a existência de muitos partidos, significa estamos em democracia, existe uma independência tal de, quando tu reunir os requisitos necessários, existe uma possibilidade de tu, não é, formar o teu partido. Se tu julgar que sim, você é capaz, você precisa, percebes? Agora, não vejo essa razão de quando tu perguntas que o chefe de Estado, talvez em algum momento ele poderá, se calhar ele quis dizer que nunca existiram eleições justas. Sempre, eleições justas sempre existiram, porque sempre existe um vencedor. Se existe um vencedor, é porque alguém ganhou justamente. Percebes, Paulo? José Filipe? Bom, em relação à posição do chefe de Estado, está a dar a resposta ao pronunciamento de alguns analistas da praça. Há vários discursos que não valorizam os 30 anos da democracia em Moçambique. Passo a citar. Fala-se de manchas neste todo o processo durante 30 anos da democracia multipartidária. Fala-se de eleições turbulentas, violências, sobretudo de direitos humanos, retrocessos de liberdade de imprensa e de expressão. Há vários elementos que são apontados, mas o chefe de Estado está a reiterar, dizer que não podemos reparar nesses aspectos ligados às eleições, mas sim à evolução do nosso país em termo constitucional. E ele comparou a Constituição de 1975, instituída na Praia de Tofo, na província de Inhambane, era uma Constituição da democracia popular dentro do Partido Único. Mas de lá para até 1990, que foi introduzido o multipartidarismo, é uma viragem. Agora, de década de 90 aos nossos dias, 30 anos, alguma coisa aconteceu. Foi permitido a entrada ou a iniciativa de atores políticos em criar seus próprios partidos, como dizia o colega. Então, temos que comparar essas duas fases. A Constituição de 1975 e a Constituição de 1990. Factos positivos, onde todo cidadão participa livremente, expressa e faz
dentro de normas obedecendo à Constituição da República. Então, há este reparo que aqui exatamente precisamos de dar como um fato importante. Não podemos reparar apenas aspectos negativos, mas os aspectos positivos são inerentes. Os partidos são lá, participam nas eleições. Se calhar, nesse sentido, há que olharmos para um reparo também, porque, segundo aquilo que dizia o colega, que o presidente da República, naquele momento, ele tem olhado alguns analistas que criticam, julgando que não tem tido eleições justas. Agora, se calhar é naquela tentativa de quem diz há uma tendência de um monopólio, olhando para a Constituição de 1975, que era um único partido, em algum momento as coisas, ou seja, em algum momento todo o processo existia um regime de monopólio. Agora, com a democracia, significa que do monopólio para a democracia não serve, não pode existir. Embora sempre quem estiver no poder há essa tendência de monopolizar uma e outra coisa, percebes? Mas a democracia no seu todo, e eu percebo que também o Presidente da Nação não queria só olhar do ponto de vista do multipartidarismo como tal. Ele quis ver a democracia no seu todo durante os 30 anos, percebes, né? Agora, se nós formos olhar a democracia no seu todo como tal, bom, eu acredito, olhando nessa vista de monopólio como tal, percebes, né? Existem alguns aspectos positivos que podemos sim aplaudir. Existem alguns aspectos também negativos, porque nós não podemos apenas estar a dizer que sim senhor, mas se existe uma coisa que nós temos que criticar, mas de forma construtiva. Certo. No seu ponto de vista, o que é que existe negativo que deve se melhorar daqui para frente? Bom, olhando no multipartidarismo como tal, vamos lá ver só para a sociedade civil o que acontece. Se aparece um membro da sociedade civil, não é? Ele aparece e diz uma verdade, não é? Tem-se dito que a verdade, em algum momento, quando é levada ao público, fere a sensibilidade de quem talvez esteja em frente. Vamos lá ver o que terá acontecido no passado com o assassinato como é que se chama? Aquele senhor de Gaza, o Anastácio. Certo. Não é? Anastácio é alguém que, em algum momento, eu acho que ele terá levado uma verdade, ou se calhar é alguém que tentou buscar uma verdade onde estava escondida, quis trazer à tona, mas pronto, falo de tudo isto, está incluso num processo de democracia, num processo de multipartidarismo. Embora a sociedade civil apareça como alguém que não representa como um partido como tal, mas sim alguém que tem uma vista crítica, não é? Uma vista crítica construtiva, que pode levar um certo país a um bom rumo, pode levar um certo país a comportar, a levar uma conduta melhor. Mas já segura, David, nós temos que aprender de algumas experiências quando na sociedade vivemos, né? Temos vários tipos de conhecimentos. Temos conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento religioso. Eu queria aqui destacar sobre o conhecimento religioso. Jesus Cristo foi visto como um mau, foi condenado à morte, porque ele fazia obras, admiráveis obras que favoreciam um grupo de pessoas que acreditavam nele. E aqueles que o falassem do bom de Jesus Cristo eram considerados como indivíduos que estavam a atentar sobre ações contra privilégios de uma camada alta, ou feria a camada mais privilegiada da sociedade. Em todos os governos existe uma camada privilegiada. Enquanto, a partir dali, nós temos que aprender através de Jesus Cristo. Enquanto vivermos numa sociedade, evitarmos realmente pisar esta camada privilegiada. No seu ponto de vista, José Filipe, qual é a camada privilegiada neste momento? Estamos a falar do governo do poder. O governo do poder é a camada privilegiada, é ele que dirige a sociedade, nós temos que seguir a ele. Então, a democracia não nos traz exatamente aquilo que quando se fala de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Você tem que viajar, mas saber aonde é que pisar. Como dizia o colega, acabou tirando assuntos que não devia tirar e caiu mal. Então, para evitar
pisa o acelerador do seu carro, saber que a frente tem cova, tem uma pedra e esquinar. Mas é assim, colega, olhando aquilo que é a democracia na sua essência, espera aí, Paulinho. Olhando aquilo que é a democracia na sua essência, num país democrático, não se pode limitar a liberdade de expressão, não se pode limitar certas ideias construtivas que podem levar o país a um bom rumo. Mas olhando na figura de Jesus, que como dizia, o Jesus morreu, na verdade, porque ele era boa pessoa. Boa pessoa, naquele momento que ele estava em vida, nunca foi julgado como alguém que era boa pessoa, mas de lá para cá, nós todos vimos a figura de Jesus, de quem é boa pessoa, porque até hoje nós nos servimos dos seus efeitos, percebe? E com isto eu quero dizer o quê? Sempre quando se trata de uma classe da elite política e alguém talvez que é membro de uma sociedade civil, sempre quando você aparece, critica de forma construtiva e, não é bem visto. E em algum momento tu tocas na ferida. Quando tu tocas na ferida de quem, não é? Está em muleta, se calhar a caminhar. A tendência é, com aquela muleta que ele leva com ele, e pode te dar golpes. É isto o que acontece. José Felipe, ainda sobre este ponto, o chefe do Estado moçambicano diz que ameaças à paz têm vindo a manchar a história dos 30 anos da democracia multipartidária no nosso país. Qual é o seu posicionamento relativamente a este ponto? Bom, quando fala de ameaça à paz, é sobretudo os ataques na Zona Centro. Este é o primeiro ponto, para não falar de terrorismo de cabo Delgado, que também é uma agenda do governo. É ameaça à paz, de facto. Nós vínhamos debatendo em outras edições, sobretudo quando um ser humano tem uma ferida no pé, podemos considerar a pessoa que está doente, porque você não pode ficar satisfeito o seu irmão lá a sofrer, você está cá no ar-condicionado e dizer que está em paz, dizer que está tudo bem. Então há ameaça exatamente da paz devido a esses ataques dos nhongos, esses ataques de terroristas durante esses 30 anos, mas é um desafio. Para terminar mesmo, dizer que a Constituição de 1990 tratou-se de uma Constituição que tornou mais moderna e progressista, porque vamos à frente, não vamos recuar. Já saímos na Constituição de 1960, agora estamos na Constituição de 1990, que é multipartidária, é progressista. Vamos para frente com mudanças positivas. Ok, vamos para frente com mudanças positivas, mas o que é que deve-se melhorar neste processo multipartidário? Pronto, eu penso que tudo o governo está a fazer. E não vejo do errado que está sendo feito, que pode-se criticar o governo não está a fazer. Tudo que está a ser feito está dentro do plano. Para si, tudo está certo, nada deve-se melhorar. Está sendo tudo que está sendo feito pelo governo está dentro de planificação. O que é planificado é aprovado por um foro de indivíduos. Quem sou eu para dizer que está errado, enquanto há um grupo de indivíduos que provaram e disseram que está positivo? Mas eu penso que onde há boas coisas, mas também há algo por se melhorar. Do seu ponto de vista, é exatamente essa resposta que eu preciso saber. O que deve se melhorar? Assim estava a dizer, onde há boas coisas é preciso melhorar, porque já está uma coisa. Só quando estiver mal, quando estiver errado. O que nós temos como desafios hoje em dia, não diria que temos que melhorar. O desafio que nós temos é lutar pela manutenção da paz, o desenvolvimento do país e o progresso. Acabarmos com os ataques na Zona Centro. Desafio maior também, luta contra o terrorismo na Zona de Cabo Delgado. Assim vamos à frente. Certo, o Olho Visionário caminha para a sua reta final, mas vamos ao último tema. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanchez, diz que o apoio que a Europa vai prestar ao país no quadro do combate ao terrorismo na província nortenha do país Cabo Delgado não contempla o apoio militar. Josias Mururi, com este posicionamento do embaixador europeu, está tudo claro que não será para hoje nem amanhã que vamos recuperar aquela província que neste momento está sob controle dos terroristas. Bom, talvez permita-me dizer o seguinte, que até então, né, nós já não temos nenhum dos nossos ministros talvez que terá vindo ao público dizer que nós não temos uma força
possível de combater os terroristas em Cabo Delgado. Agora, se a União Europeia diz que o apoio que eles poderão ajudar, ou que estão ajudar Moçambique, não inclui a força militar como tal, faz sentido. Talvez é uma forma deles dizerem que, olha, nós vamos vos apoiar, poderemos dar um apoio moral como tal, um apoio de assistência médica, talvez por aí, mas quando a parte de intervenção militar como tal, essa parte ali é vossa, a batata quente é vossa. Vocês conhecem os vossos problemas, vocês conhecem os vossos limites, vocês conhecem talvez certas razões dentro do vosso território, dentro do vosso país, são vocês que podem lutar. E eu falo assim porque há vozes de lá de fora, embora essas vozes, quero acreditar que eles não têm nenhuma base que pode estar a sustentar. Agora, se for verdade que há a tendência de alguns que, pronto, está-se a combater terroristas em Cabo Delgado, mas até então a cara do terrorista como tal ainda não se fez presente ao nosso país. Agora, a pergunta que se coloca é: por que não é, aquela população que sai de Cabo Delgado e refugiam-se nas províncias vizinhas e lá quando chegam são dados novos bilhetes de identidade, são dados terras para eles poderem cultivar, são dados terras e doar ao mesmo tempo para eles poderem fixar as suas residências lá de forma definitiva? Será que com esta guerra dos terroristas em Cabo Delgado, quando chegar ao fim, eles não poderão voltar a ocupar as suas terras? Talvez é por aí, se calhar a União Europeia pode ter talvez uma e outra razão dentro do seu estudo, podem ter feito alguns estudos, perceber até que ponto aquela população está sendo removida de Cabo Delgado, dentro, não sei desse teatro militar, como se diz. Agora, não sou eu, quem sou eu para vir a criticar isso, mas já que olharmos, será que, essa pergunta eu também me faço, será que essas pessoas depois de cessar o fogo da guerra dos terroristas não poderão voltar a ocupar as suas terras? José Felipe, qual é a sua análise? É assim, a União Europeia, ela disponibiliza um apoio humanitário para os deslocados. Ele é especializado só para isso, mas por um motivo muito simples. Talvez recordamos um pouco pela própria história, né? A Europa é pioneira na expansão marítima a nível do mundo. A Europa fez Estados Unidos da América, não tenha dúvida por isso. Quando temos hoje 13 colônias chamadas Estados Unidos da América, é o fruto de imigração europeia. A Europa, entre aspas, ela domina o mundo, apesar de que temos lá Estados Unidos da América, né, que está lá à força, porque instituiu Nações Unidas para poder globalizar. Vamos diretamente para Cabo Delgado. A Total pertence a quem? É firma francesa. E França localiza onde? Na Europa. Na Europa. Muita atenção a essas coisas. Vamos ter que abordar dossiês aqui de tubarões que não faz sentido. Eles, quando dizem que não vão apoiar militarmente, mas sim na área humanitária. Eles sabem o que estão a fazer. Ontem, a nível da África Austral, quando batia-se porta a nível da Troika para poder apoiar alguns conflitos dentro de países vizinhos, dizia que cada país é soberano, é responsável por si. Mas hoje em dia a Tanzânia está sendo ameaçada pelo terrorismo, já estão para se unir. Amanhã vamos ver Malawi, também a se unir. Zâmbia, Zimbábue e assim, por sentir a mesma dor. Agora, a Europa, a França está longe, está atento. José Felipe, será que estamos em altura de combater o terrorismo? Já lá se vão 3 anos em que esses malfeitores se instalaram naquela província do nosso país. Será que estamos mesmo em altura de combater este terrorismo? Os esforços estão sendo evidenciados pelo governo. Há pouco tempo nós assistimos o ministro chama-se chefe, comandante-geral, né, que assinou um memorando com a polícia da Tanzânia para tornar fácil esses ataques. Significa, a união faz força. Agora vai entrar a Tanzânia, amanhã é Malawi.
Não sabemos, mas os esforços estão sendo evidenciados de modo a ultrapassar esse problema do terrorismo. Josias Mururi, como é que olha? Será que as nossas forças militares têm capacidade de combater o terrorismo com esta carta fora do baralho? Me refiro do apoio da comunidade europeia, que descarta a possibilidade de prestar o seu apoio através das forças militares para o nosso país? Bom, é difícil dizer se a nossa força é capaz ou não, porque se formos olhar aquilo que acontece no terreno, segundo o que nós temos acompanhado nas mídias, parece que há a tendência de alguns militares nossos que vão se juntar com os terroristas. Não sei por que razões. Agora, talvez eu dizer que seria este momento que a União Europeia, em vez de nos ajudar em apoio moral, apoio moral, assim dizia, uma e outra coisa talvez, mas sim seria neste momento eles nos apoiarem em força militar, porque não só lá temos alguns investidores que são da Europa e são desses que estão aqui em Moçambique para investir. Nós precisamos desses para dar emprego aos nossos irmãos, esses nossos irmãos que estão em Cabo Delgado. Seria nesse momento que a União Europeia devia talvez nos apoiar em força militar para juntos combatermos esses terroristas para poderem explorar melhor. José Moro, não estarão, ou melhor, a comunidade europeia não estará a temer que as suas forças venham perecer naquela província nortinha do país? Não, olhando aquilo que a Europa a Europa está na linha de frente em termos de tecnologia. Só para ver, há relatos que os terroristas eles lá usam drones, usam material bélico de melhor qualidade, percebes? Agora, há uma necessidade, se a União Europeia consegue nos ajudar consegue nos dar um apoio da força militar como tal, acredito que esses não virão, talvez, implementar uma tecnologia que Moçambique atualmente usa. Eles também são pessoas avançadas em tecnologias. Então, existe uma possibilidade de eles virem se juntar com a nossa força. Juntando a nossa força, usando a experiência que os europeus são, é uma força esta que pode vencer esses terroristas. Partindo do ponto de vista que o terrorista não está em Moçambique hoje apenas. O tempo nos foge, tem essa indicação por parte da produção, mas só para encerrarmos o programa, José Felipe, qual é o futuro de Cabo Delgado caso esses ataques persistam? Paulinho, o que querem terroristas? Querem desestabilizar a economia do país. Está a perceber? Estava a dizer agora que a total pertence à França, né? A França nunca vai tirar militares para apoiar o combate ao terrorismo. Estará em guerra com a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exploradores do Petróleo, do Médio Oriente. Tem um choque grande. A França quer pôr a bandeira para expor petróleo em Cabo Delgado. Não faz parte de membros da OPEP. Está a perceber bem essa dualidade? E qual é o desafio para o governo moçambicano, com vista a combater esses ataques que já perduram mais de 3 anos no nosso país? Dentro da Troika, a nível da região da SADC, gradualmente. Paulino, quando se fala de exploração, diz mais aquilo, há que nós olharmos quem é terrorista. Percebe? Investiga bem quem é terrorista. Quando se diz a cara do terrorista não aparece, mas entretanto existem pessoas que estão lá a explorar. Então procura saber quem é terrorista, mas estão lá alguns a explorar. Muito obrigado, Josias Mururi, obrigado, José Felipe, por sempre estarem aqui a me ajudar a debater vários assuntos que marcam a atualidade nacional. Quero agradecer também a presença do nosso internauta por ter nos acompanhado até esta parte. Continue a acreditar nos nossos trabalhos e pedimos a si que é novo no canal para subscrever-se e não se esqueça de ativar o sino das notificações para ser notificado sempre que tivermos novidade para si. Por baixo, escreva seu comentário. O que achou desse programa e o que devemos melhorar nas próximas edições. O Olho Visionário fica por aqui.